produtora cultural. Metade da minha vida eu trabalhei em televisão e agora eu sou conselheira estadual de cultura e vice-presidente da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, onde a gente está gravando. E eu sou uma apaixonada por cultura, né? Eu tive uma sorte na minha vida, que foi fazer um estágio num novo jornal do Grupo RBS, que se chamava Jornal Hoje, e aí aquelas coisas caí na editoria de cultura. E aquilo foi... é a minha vida. É a minha vida. Legal. Era Alice Lorenzi, eu agarrei de marido Alice Urbim. Cara, o Iabê era uma caverna, né? O Iabê, assim, era um bafom. Né? Se eu tivesse que traduzir isso, assim, era uma caverna, porque tu passava, assim, na frente, na Anísio Dias, era um edifício, e aí tu entrava ali, a primeira coisa que tu via à direita era um cartão ponto daqueles de fábrica, que o Dirceu Russi botou ali, e que era o proprietário do bar. E a partir dali já começava um climão, assim, porque eu não me lembro se fumava ou não se fumava lá dentro, acho que podia ser, nos anos 80 se fumava dentro. Então, era um bafão mesmo, né? Então, tinha a Livraria do Castro, que também era uma galeria de arte, e tinha o bar. E tinha um cheiro de bolinho de queijo, que até hoje a gente não sabe qual é a receita do bolinho de queijo. E tinha os fiéis camareiros de Dirceu Russi, que eram os garçons Flávio e Genésio. Como é que eu fui parar no IAB? Primeiro eu fui parar no IAB de frequentadora, porque a gente saía do teatro, saía do trabalho, saía do cinema, e todo mundo sabia onde é que a gente vai? No IAB. E chegava lá e ficava em pé e conversando, e todo mundo se conhecia. Então, era mais ou menos a rede social da época, né? E aonde todos os amigos, amigas e amigues se encontravam, né? Então, ele era aquela, vamos dizer, os jornalistas, publicitários, artistas plásticos, arquitetos. E, além de ter uma música muito legal, começaram a ter shows, né? A Lígia Valper e eu tínhamos uma produtora chamada Viva Produções. E o Dirceu nos convidou para fazer divulgação do bar. Bom, divulgação do bar, sendo frequentadora do bar, era um prazer aliado, porque a gente acabava descontando o nosso salário no que a gente bebia e comia lá, né? E, além disso, a gente também, na época, fazia a divulgação da LPM. Então, a gente começou a trazer os lançamentos dos livros da LPM, conversava com o Castro e a gente fazia lá no IAB. E lá que foi o que aconteceu, a gente fez os autógrafos do Milor Fernandes lá. Era minha turma, né? O bar, ele era mais do que um bar. Ele era mais do que um bar. Ele era uma extensão da minha casa, aquela caverna era uma grande sala, e aonde a gente se encontrava. A gente não precisava se ir um para a casa do outro, porque a nossa casa era ali. E o Dirceu, ele tinha um poder, assim, de deixar as mulheres, eu acho que isso é importante, porque os anos 80 não tem ainda uma emancipação da mulher, entendeu? Mas ele deixava as mulheres muito à vontade. Era um lugar de entretenimento, né? Eu acho que isso é importante, assim. O IAB, ele não era um bar, ele era um lugar de entretenimento. E ali foi onde eu vi Nana Caymmi, bom, Geraldo Flack, muitas vezes. Eu vi a estreia do Sem Modos lá, com o menor espetáculo da Terra, com Ferré. O Tangos e Tragédias eu não vi a estreia, né? Mas eu vi outros espetáculos deles. E tinha uma centena de gente, né, em Lisboa, centena exagerado, porque eu sou ariana. Eu fiquei super amiga do pessoal do Sem Modos, tanto é que quando o meu segundo filho, Glauco, fez 1 ano e nós morávamos numa casa em Viamão, os guris
foram lá em casa e eram os animadores da festa de aniversário, né? Então, para ter uma ideia, assim, né, da proximidade e da amizade que a gente tinha com essas pessoas, né? Então, era muito legal, assim, muito legal. Ele era um sucesso, certo? Só que eu acho que, através da divulgação que a gente fazia, e daqui a pouco colocar estas pessoas que iam se apresentar lá na primeira página de um segundo caderno, na Zero Hora, ou no Correio do Povo, ele virou referência. Eu acho que isso é um pulo do gato que tem, assim, né? Do sucesso e referência. Então, eu acho que a gente trabalhou com um pouco de dar referência para aquele lugar, além de regional, nacionalmente. Então, porque as pessoas sabiam que aquele lugar existia. Naquele bar, que era pequeno, frente... porque nos anos 80 tinha aquela coisa de bar... tinha, assim, Xerezade, tu entende? Em Petrópolis. Eram uns bar de chopp grande, né? Então, essas coisas... E era um esconderijo. Eu acho que também essa coisa, assim, do bafão, do esconderijo, da caverna, daquela fumaça em torno daquele palquinho que ficava de um tamanho gigante quando estava lá. Não tinha janela, não tinha nada. Tinha uma porta lá na frente, um espaço onde as pessoas ficavam, e aquilo era gigante, né? Então, eu acho que a referência nacional do bar é muito legal. Por que ele fica na história, né? Por que vale a pena se comemorar a história do Bar IAB? Eu acho que vale a pena porque ele conseguiu com que várias ideias saíssem dali também. Muita coisa a gente se reunia no IAB para espetáculos ou para uma peça de teatro, né? Uma gravação, as pessoas se encontravam ali e as coisas, um argumento de um filme. Então, isso é outro, aquele ar de cult que tinha ali. Ele era pesado, cara, porque ali, a turma que estava ali era a turma que criava. Então, se tu chegava ali, tá, mas quem vai fazer a trilha? Tinha todo mundo. Todo mundo que fazia cultura em Porto Alegre tinha uma passagem obrigatória pelo IAB.